Olá! Bom, vamos de atualizações das leituras por aqui. Vou compartilhar com vocês os livros que eu consegui finalizar no mês de março. Não foram muitos, eu apenas finalizei 3 livros, mas vou compartilhar com vocês o que eu separei para ler no mês de abril, as leituras que seguem em andamento. Se eu não conseguir finalizar dentro do mês, elas vão continuar nos próximos meses. E assim a gente segue. Para começar, eu vou falar dos livros que eu finalizei. Eu li O Grande Gatsby, foi um momento perfeito para essa leitura. Eu gravei um vídeo comentando mais detalhes sobre esse livro, sobre como foi a minha experiência, fazendo também um resumo aqui da história. E eu gostei bastante. Eu já tinha tentado ler outros momentos, mas esse foi o momento ideal. Leitura maravilhosa, gostei bastante. 5 estrelas, favoritei. Outro livro que eu finalizei foi uma grande surpresa, eu gostei bastante, que foi A Ciranda das Mulheres Sábias. Já fiquei com vontade de ler o outro livro dela, Mulheres que Correm com os Lobos, como também livros que têm essa temática, que abordam o mesmo assunto. Já quero muito ler. Eu finalizei também Silêncio, de um autor japonês. Eu vou deixar a capa do livro e o nome dele aqui aparecendo na tela, porque agora me fugiu. Foi um livro que eu gostei bastante, eu já tinha muita curiosidade de ler esse livro. Ele fala sobre perseguições a missionários católicos que eles foram para o Japão, mas eles foram perseguidos, torturados, mortos, e esses momentos no livro realmente são bem impressionantes. E esse é um romance histórico, e uma outra coisa que eu achei bem interessante é que o livro que eu li, O Poder e a Glória, ele se inspirou nesse livro Silêncio, desse autor japonês. E realmente, quando eu li, eu identifiquei várias cenas no momento que o padre estava sendo perseguido e ele encontra um outro personagem, e esse personagem também, ele acaba ali armando algumas situações para o padre. Tem um momento que ele foge, que ele tenta se esconder. Tudo isso tem também no livro O Poder e a Glória. Várias cenas assim foram bem idênticas. O Poder e a Glória, por exemplo, traz um contexto do México, de uma guerra civil. Já esse trata de um conflito religioso em que os samurais, eles obrigavam os missionários a abrir mão de sua religião. Eles tinham que apostatar, e para isso tinha um ritual em que eles tinham que pisar numa imagem, tinham que cuspir. E essa questão do título Silêncio também é muito interessante, porque o padre, vendo tudo aquilo, ele acaba questionando a sua fé, acaba questionando a existência de Deus, porque passando por tudo isso, tanto ele como os outros missionários, principalmente a população católica religiosa, eram torturadas, perseguidas, e diante de tudo isso acontecendo, ele questionava a existência de Deus, porque ele pedia uma resposta, ele pedia ajuda. Em todos esses momentos só tinha o silêncio. Então esse silêncio se refere ao silêncio de Deus. E como eu falei, né, foi um livro que eu gostei bastante. Tem uma questão também cultural do Japão, questões históricas. A parte da perseguição, da tortura é bem impressionante. E é aquele tipo de livro que em vários momentos ele prendeu a minha atenção. Em outros momentos ele foi mais descritivo, a leitura ela foi oscilando entre um ritmo mais instigante, em outros momentos o ritmo ele foi mais lento. Então eu ficava querendo logo passar para poder ir para aqueles momentos de conflito, de solução para um determinado problema. Eu li em e-book, inclusive quando eu fui ver a edição física, ela estava esgotada, mas fica aí a dica para quem quer ler um livro de literatura japonesa. Uma leitura que segue em andamento é a entrevista que a Susan Sontag deu para a revista Rolling Stones. Eu estou na página 38 e ela fala sobre o momento que ela recebeu o diagnóstico de câncer, e ela faz reflexões sobre vários temas, como por exemplo o ofício da escrita dela. Ela estava aqui trabalhando em 2 livros, que é A Doença como Metáfora e sobre fotografia, como que foi a experiência com esses 2 livros naquele momento que ela se encontrava, né, no momento que ela estava doente. E ela disse que se conectou muito mais com aquele momento que ela estava escrevendo A Doença como Metáfora, que ela escreveu rapidamente, mas que ela precisava terminar sobre a fotografia. Ela fala sobre essa conexão do tema com a experiência da pessoa que ela está passando naquele momento. Tanto que ela fala que ela escreveu esse livro rapidamente, com maior facilidade, e também que ele iria ajudar muitas pessoas, e ela não tinha certeza se os outros livros seriam tão práticos, nessa finalidade mais prática, do que A Doença como Metáfora. Mas ela fala sobre muitos outros assuntos, fala sobre a experiência de pensar sobre aquilo que está acontecendo com ela, ou pensar sobre um determinado assunto, e ela vai discorrendo sobre os sentimentos, sobre ideias interessantes, e assim que eu finalizar eu pretendo comentar sobre ele aqui no canal.
Bom, eu retomei a leitura do livro O Príncipe de Maquiavel, livro sensacional, estou na página 64. Livro excelente, estou gostando bastante e pretendo finalizar nesse mês de abril. Outra leitura que segue em andamento, também pretendo finalizar nesse mês de abril, até porque eu já estou na reta final, estou aqui na página 264, finalizando a parte 3 do livro Armas, Germes e Aço. Que livro sensacional! Sério, 5 estrelas, favorito. Gostei bastante, fiz muitas anotações, estudos. Que livro sensacional. Eu estou no momento em que ele fala sobre a tecnologia, porque alguns países eles se desenvolveram tecnologicamente e outros não. E vai falar sobre a relação geográfica, sobre questões ambientais, de recursos naturais, muitos outros fatores ambientais, fatores externos. Com certeza pretendo ler outros livros do autor. Gostei muito da escrita, bem fluida, um livro de fácil entendimento, sem complicações. E assim que eu finalizar, eu pretendo compartilhar como que foi a minha experiência e os principais assuntos abordados. Outra leitura que eu retomei foi Médico de Homens e Almas. A leitura ela estava parada, eu estou na página 150 e eu estava gostando bastante, muito bom esse livro. Pretendo também conversar com vocês sobre a minha experiência e me organizar para poder concluir a leitura ainda esse mês. Essas são leituras que estavam em andamento, eu não consegui finalizar no mês de abril. E essas duas aqui eu comecei no ano passado. As leituras estavam paradas, mas eu agora vou retomar, vou fazer uma revisão do que eu li, das minhas anotações e também dos meus destaques e seguir com a leitura. Agora, esses livros que eu vou mostrar aqui eu ainda não li. E vamos ver dessa lista que eu vou mostrar para vocês agora o que eu consigo finalizar no mês de abril e as que seguem em andamento nos próximos meses. O Mundo Perdido, por ser um livro mais curto, eu pretendo finalizar no mês de abril mesmo. Estou bem curiosa para conhecer a história e o que o Arthur Conan Doyle traz nesse livro. Também vou começar a ler Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Tá aqui, ainda não sei nada sobre o livro, vou deixar para falar sobre ele nas próximas semanas. Coloquei também aqui na pilha As Cidades Invisíveis, de Ítalo Calvino. Falam muito bem desse livro, eu estou curiosa e animada para ler. Outro livro também que é super elogiado é a autobiografia O Mundo de Ontem, de Stefan Zweig. Eu já li alguns livros dele, mas esse aqui eu estou bem curiosa. Uma edição bem gostosa, maleável, muito boa de manusear. Mês de abril temos também O Mundo de Sofia, que eu li há muitos anos, não lembro de nada, então tá aqui para reler. E separei uma biografia, a biografia de George Eliot. Também não sei nada sobre a escritora, aqui. Vamos começar, pelo menos começar no mês de abril. Vamos ver se eu consigo ler a metade, quem sabe eu consiga concluir. Esses são os livros físicos, eu também separei aqui em e-book. Eu comecei a ler O Demônio na Cidade Branca, de Erik Larson. Eu estou em 15%, ainda na primeira parte do livro. O livro está dividido em 4 partes. E assim, eu estou gostando bastante, principalmente com relação ao contexto histórico, porque eu não conhecia. E eu acho ótimo quando o livro ele me faz pesquisar sobre o que aconteceu na época. Isso para mim foi sensacional. Mas a gente conversa melhor sobre esse livro assim que eu finalizar. Outro livro que eu também separei para ler nesse mês de abril é O Monge. Era um livro também que eu já estava querendo muito ler. Eu queria comprar a edição física, mas acabei comprando o e-book porque ela já estava esgotada. Não sei como que está nesse momento. E o outro livro que eu separei foi Paris é uma Festa, do Hemingway. Livro também muito elogiado. E por enquanto é isso. Essas foram as leituras selecionadas. Bom, se você já leu algum livro que eu mostrei aqui nesse vídeo, deixa aqui nos comentários como que foi a sua experiência. E se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos e os projetos aqui do canal. Obrigada pela companhia e até mais!